Vivemos um momento em que a sustentabilidade deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade para garantir um equilíbrio entre desenvolvimento, meio ambiente e sociedade. Esse momento se traduz especialmente dentro do setor da construção civil, já que os ambientes construídos causam um impacto direto nos seus usuários. Não é mais um diferencial. Pensar em sustentabilidade se tornou imperativo para empresas que buscam mais eficiência, competitividade e responsabilidade ambiental. Nesse cenário, construções mais sustentáveis vêm como uma resposta aos nossos desafios enquanto sociedade. Incorporar práticas sustentáveis se tornou um fator estratégico, pois ele visa minimizar riscos ambientais, otimizar recursos e agregar valor às obras, fortalecendo assim a reputação corporativa e alinhando-se às exigências do mercado, da sociedade e à desejabilidade do cliente. Obviamente, incorporar esse mindset exige um planejamento, uma comunicação e um esforço coletivo. E é por isso que o acompanhamento ambiental de obras se torna tão relevante dentro desse cenário de construções mais sustentáveis. Nos últimos anos, o setor da construção civil ele tem enxergado o acompanhamento ambiental não só como uma mera cumprimento da exigência normativa, mas também como um compromisso da qualidade e responsabilidade ambiental das obras. Esse compromisso do setor da construção civil tem uma relação direta com as metas ESG, com os compromissos que o próprio mercado exige que o setor cumpra. O acompanhamento ambiental ele consiste em monitorar e controlar os impactos ambientais causados por aquela obra, tanto no seu canteiro quanto no entorno. São monitorados vários indicadores com relação à sustentabilidade e à qualidade ambiental daquela obra, para que as práticas do canteiro de obra estejam alinhadas com as exigências legais e também com as certificações ambientais que aquela obra está buscando. Outra temática que é necessário abordar são as certificações de sustentabilidade. Algumas delas nós chamamos de monotributos quando elas focam em temáticas como água, carbono, energia, saúde e bem-estar, enquanto outras são chamadas de multiatributos, quando observam o empreendimento de uma forma mais integrativa. Independente desses fatores, todas elas precisam de um acompanhamento próximo. As certificações elevam a barra técnica do empreendimento, trazendo critérios que garantem qualidade, tanto na implantação e eficiência, até detalhes como materiais e tecnologias embutidas. No entanto, há lacunas entre o que foi planejado e o que efetivamente acontece na obra. Seja pela falta de ciência da equipe quanto às demandas ambientais, quanto à falta de rastreabilidade das ações a serem implementadas ou desafios específicos de cada ambiente, o acompanhamento ambiental de obras é essencial para minimizar essas lacunas. O acompanhamento ambiental, ele parte de métodos bem definidos e estruturados. Tudo parte de um princípio de um planejamento bem detalhado, com estratégias assertivas que visam transformar a teoria em prática, guiando cada etapa da obra com clareza, responsabilidade e propósito. Ferramentas como checklists, planilhas de premissas e cronogramas de monitoramento garantem um controle das atividades, enquanto as metas mensuráveis elas garantem uma avaliação do desempenho ambiental. Mais do que cumprir protocolos ou responder e-mails, o acompanhamento ambiental ele estabelece vínculo entre as equipes. E é por isso que os treinamentos periódicos eles são tão importantes. Eles mantêm todos alinhados em relação às práticas ambientais, apesar da rotatividade diante das etapas construtivas. Assim, as reuniões, os treinamentos e as visitas técnicas tornam o processo mais colaborativo e integrado. O acompanhamento ambiental tem uma relação direta com o licenciamento ambiental daquele empreendimento. Então, as obras, dependendo do porte e do seu impacto, necessitam da obtenção de uma licença ambiental para monitorar e para controlar os impactos que vão ser causados por aquele empreendimento. E nós temos que entender que o licenciamento ambiental ele é um processo. Então, após a obtenção do documento, da licença ambiental, são definidas várias condicionantes que aquele empreendimento deve cumprir desde a sua fase de implantação até posteriormente na sua operação. E o acompanhamento auxilia no atendimento dessas condicionantes ao longo do período de obras. São vários tipos de licenças ambientais que um empreendimento no setor da construção civil pode obter.
a própria licença daquela construção é um deles, mas podem ter várias autorizações paralelas, como uma autorização para terraplanagem, uma autorização para destinação de resíduos, uma autorização ambiental para supressão de vegetação. Então, são vários aspectos que o acompanhamento ambiental da obra precisa verificar, tanto para o atendimento das exigências legais daquela licença ambiental, quanto aí subindo a régua uma certificação sustentável. Além do licenciamento, nós temos documentos importantes que norteiam o acompanhamento. Dentre eles, destaca-se o PGIC, que é o Plano de Gestão de Impactos da Construção, e o PGRCC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. E eles são essenciais para estruturar as ações ambientais a serem implementadas no empreendimento. Mais do que documentos, os planos ambientais são ferramentas que compilam todas as informações relevantes do empreendimento e orientam de forma ilustrada as melhores práticas ambientais, com o objetivo de nortear o acompanhamento ambiental da obra, alinhando as condicionantes do licenciamento ambiental, os critérios de sustentabilidade, as normativas vigentes e as demandas técnicas do empreendimento. Além disso, ajudam na definição de processos operacionais em relação às temáticas de qualidade do ar, controle e erosão de sedimentação, segurança do trabalho, gestão de resíduos e bem-estar, tanto dos colaboradores quanto dos usuários finais. É muito importante que a gente participe de forma ativa desde o planejamento e a concepção do canteiro de obras. Um exemplo disso é o dimensionamento das baias de resíduos. Então é necessário, que essas baias sejam dimensionadas com um volume adequado e num posicionamento adequado dentro do canteiro para evitar transtornos ali com relação ao transporte de veículos, equipamentos e até o transporte de pessoas e funcionários dentro daquela obra. O dimensionamento das baias e dos locais de acondicionamento e armazenamento de resíduos, ele vai mudando ao longo da obra. Então, no início, a gente tem uma geração muito grande de solo, de madeiras, que tem um volume muito grande e precisam ser destinados de forma mais rápida da obra. E ao longo da execução, as tipologias de resíduos elas vão mudando. Então, a gente começa a ter uma geração maior de resíduos classe B, recicláveis, resíduos metálicos, e para cada etapa daquela obra é necessário a gente redimensionar essas estruturas para que elas não fiquem em estruturas muito grandes ou que fiquem em estruturas pequenas e que não consigam absorver a quantidade de resíduo gerado naquele período. Acima de tudo, essas ferramentas visam concretizar construções que tenham maior conforto, sejam mais inteligentes e tenham um menor impacto ambiental. O acompanhamento ambiental frequente das obras visa extrair informações e métricas confiáveis, que possam efetivamente guiar, corrigir e facilitar a melhoria contínua de cada empreendimento de forma personalizada. Fruto desse monitoramento, o relatório de sustentabilidade ele é elaborado a partir de visitas periódicas que acontecem no canteiro de obras, reunindo ali uma análise minuciosa de cada condicionante do licenciamento ambiental, dos critérios de sustentabilidade e de outros parâmetros ambientais que foram definidos no projeto. Eles são produzidos a fim de documentar toda a evolução da obra, otimizando as ações corretivas necessárias e maximizando a comunicação eficaz entre as equipes envolvidas. Visam também a obtenção de dados, não apenas de forma educativa e de acompanhamento, mas também que podem ser usados como comprovação ao longo dos processos de certificação de sustentabilidade. A tecnologia, ela se tornou uma grande aliada ao acompanhamento ambiental em obras. Com o avanço das ferramentas digitais, dados que antes eram dispersos, eles se reúnem em informações estratégicas que formam a base para a tomada de decisões. Entre essas ferramentas digitais, destaca-se o uso do BI, uma ferramenta importante para a elaboração de relatórios de sustentabilidade, onde cada item recebe uma pontuação, que reflete o nível de cumprimento dos parâmetros ambientais e das boas práticas sustentáveis. O resultado é uma nota mensal para o empreendimento que permite acompanhar a evolução da obra ao longo do tempo. Por meio de dashboards interativos, o BI permite uma análise dinâmica, visual e interativa, evidenciando assim os avanços e as oportunidades de melhorias em relação aos parâmetros ambientais.
Um dos principais impactos ambientais do setor da construção civil é a geração de resíduos. São mais de 44 milhões de toneladas de resíduos de construção civil gerados anualmente aqui no Brasil. A legislação ambiental exige que as construtoras, através do licenciamento ambiental, façam a declaração da movimentação daqueles resíduos. As certificações sustentáveis, elas aumentam essa régua e exigem, além da declaração da movimentação de resíduos, que as obras elas tenham indicadores de desvio de aterro e de quantidade de resíduo gerado por metro quadrado construído. Isso acaba aumentando, então, a exigência, e o acompanhamento ambiental é fundamental para garantir melhorias dos processos construtivos, para minimização da geração de resíduos e também a organização interna, capacitação e treinamento para que aqueles resíduos, quando gerados, sejam separados de forma adequada e depois encaminhados para um tratamento que seja voltado para a reciclagem, o reaproveitamento ou reutilização desses materiais. Como parte integrante do relatório de sustentabilidade, nós temos o relatório de quantificação de resíduos, no qual permite uma avaliação em relação às metas que foram definidas no PGRCC. Com uma quantificação desde o início da obra até o momento de análise, é possível fazer uma avaliação de parâmetros importantes de desempenho ambiental, como a taxa de desvio de aterro, por exemplo. Além disso, nesse relatório é realizado um monitoramento de documentos importantes para a gestão de resíduos, dentre eles o Manifesto de Transporte de Resíduos e o Certificado de Destinação Final, garantindo assim que essa documentação ela esteja consolidada e regularizada para a elaboração do relatório final. Hoje em dia, o mercado dispõe de diversas ferramentas tecnológicas e plataformas que ajudam a fazer esse monitoramento dos indicadores ambientais da construção civil. Isso vem desde o monitoramento de consumo de água, consumo de energia, iluminação, até ferramentas que auxiliam, por exemplo, no controle da quantificação de resíduos que é gerado por aquela obra. Essas ferramentas digitais facilitam e centralizam os dados gerados durante aquele período de obras e ajudam a trazer indicadores que podem auxiliar na tomada de decisão para a redução dos impactos ambientais durante a execução daquela obra. As certificações sustentáveis elas têm incentivado para que as obras façam uma melhor gestão e o monitoramento e o controle desses dados e indicadores de forma cada vez mais interativa e automatizada. E a divulgação desses dados é algo cada vez mais relevante, não só internamente dentro de uma obra, mas também para a comunidade, para os colaboradores, para que todos possam saber quais são os impactos causados por aquela obra, mas principalmente quais são as medidas que aquela obra está adotando para reduzir, minimizar ou até mitigar os impactos ambientais. Isso pode ser utilizado até como uma estratégia de marketing ou uma estratégia de posicionamento daquela construtora frente ao mercado cada vez mais exigente. Um exemplo prático disso é a utilização pela equipe da Ideal Ambiental da plataforma ResiTrack, um software que foi desenvolvido internamente pela empresa e que auxilia na declaração da movimentação de resíduos pelas obras e no controle dessa quantificação e a garantia de que aqueles resíduos que foram gerados estão sendo descartados de forma correta, com o máximo aproveitamento e o máximo desvio de aterros sanitários. A tecnologia também está embutida num processo crescente de automatização dentro do setor da construção civil. O uso de drones, ferramentas de mapeamento, monitoramento automatizado, sistemas de irrigação e outras tecnologias obtém dados ambientais cada vez mais precisos e contínuos. Mas tão importante quanto a coleta é a análise desses dados, pois é essa tradução que vai realmente nortear o planejamento das ações necessárias. Também por isso, a automatização é tão importante para o acompanhamento ambiental de obras, já que eles otimizam processos, minimizam o uso de recursos, possibilitam ações corretivas imediatas, evitam o retrabalho e também aumentam a eficácia das ações implementadas. Também é válido salientar que esse uso da tecnologia não se aplica só durante a fase de construção, mas também de pós-ocupação e operação. O uso de medidores de água setorizados, sensores de controle da qualidade do ar, iluminação inteligente e até uma irrigação automatizada
são sistemas que garantem um plano de ação verdadeiramente sustentável e saudável, facilitando também a gestão para os moradores e a equipe de apoio dos empreendimentos, maximizando assim a sustentabilidade embutida dentro da cultura do empreendimento. Então esse acompanhamento ele é feito desde o início, desde a fase de planejamento até o encerramento daquela obra, até a entrega, né, daquele empreendimento, com todos os relatórios finais de comprovação, né, do atendimento a todas as condicionantes do licenciamento e também as metas estipuladas no caso de obras que buscam certificações sustentáveis. Então o acompanhamento ambiental ele começa desde a fase de planejamento daquela obra, passa por esse período de elaboração de projetos, quando a gente faz algumas adequações e sugere, né, orienta algumas adequações do projeto, passa por toda a fase de execução da obra, quando a gente realiza as visitas mensais ou periódicas, né, de acordo com cada tipologia de obra, e ele só finaliza quando a gente termina e elabora todos os relatórios finais de impacto ambiental daquela obra, tanto para a obtenção de uma licença de operação, quanto para o encerramento e a conclusão da certificação sustentável daquele empreendimento. Muito do que foi abordado até aqui é reflexo da nossa percepção sobre um ambiente, uma situação ou uma métrica. A todo momento é necessário que nós, como indivíduos e profissionais envolvidos com a sustentabilidade, avaliemos a nossa percepção sobre algo. E é por isso que o acompanhamento ambiental de obras vai muito além da visita em loco. Ele é um contato frequente com todos os envolvidos, sejam eles projetistas, engenheiros, arquitetos, técnicos de segurança do trabalho, profissionais envolvidos com a cadeia de suprimentos, corretores e até mesmo clientes. E essas percepções são fundamentais ao longo de todas as etapas, pois elas promovem a troca de informações, a integração de soluções e o alinhamento dos objetivos de todas as equipes. Com essa presença frequente e um diálogo ativo, o acompanhamento ambiental se torna parte do cotidiano da obra, não como uma obrigação, mas como um aliado em busca de construções mais sustentáveis. O ideal, assim, é fortalecer a cultura da sustentabilidade ao longo de toda a cadeia da construção civil, integrando treinamentos não só com as equipes de obra, mas com os setores de suprimentos, equipes de marketing e equipes de venda, garantindo que todos compreendam os objetivos ambientais do projeto e saibam comunicá-los com clareza, promovendo decisões alinhadas com os compromissos ambientais do projeto, desde a sua concepção até o cliente final. O acompanhamento ambiental, quando ele é utilizado como uma ferramenta estratégica pelas construtoras, ele garante não só o atendimento, né, às condicionantes ambientais e o cumprimento da legislação vigente, mas uma antecipação aos riscos e uma melhoria contínua nos processos construtivos daquela obra. Ao integrar a tecnologia, capacitação e comunicação entre as equipes, o acompanhamento ambiental fortalece a tomada de decisão cada vez mais assertiva e consciente por parte daquele empreendimento. Nosso espaço construído modula muitos aspectos da nossa vida. E, finalmente, o cenário atual voltou a perceber melhor esses impactos. E é por isso que o setor da construção civil deve se adaptar a esse novo paradigma que caminha junto com a sustentabilidade. E o acompanhamento ambiental de obras, por sua vez, vem de forma a garantir uma evolução, e uma evolução positiva, com soluções verdadeiramente mais saudáveis e sustentáveis, a fim de melhorar as nossas percepções construtivas. E é nesse equilíbrio entre a sensibilidade e a técnica, entre a prática e o planejamento, que o acompanhamento ambiental ele mostra o seu verdadeiro valor. Ser o elo entre o que foi projetado e o que é vivido no dia a dia da construção.